Bom dia, Matilde. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Recebeu aí as cápsulas? Ainda não. Eu ia olhar ontem, esqueci de olhar, para ver se já chegou. Ok. Vou estar atrasado, né? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos. Eu fazendo devocional com Elise às 4 horas da manhã. Bom, bem cedo, hein? E hoje virou uma imersão, foi até às 6. Oxi, ela sempre se empolga e fala bastante, né? É, e ela deixa o pessoal falar também, aí já viu, né? O pessoal não vai no como, fica contando história. O dia que eu estava assistindo a palestra dela aqui de empresários, né? Mega empresários aí pelo Piorano. Acho que foi na quarta-feira à noite. A história da Elise é uma história fantástica, assim, muito inspiradora para muita gente, né? É, é pela mentoria dela, você sabe, né? É o Mira. É, O que que significa Mira? é movimento de identidade, eu não lembro exatamente tudo, não. Entendi. Tem lá no caderninho. Ai, é muita coisa, cara. Ela também é um livro por semana. Tem um MVP aí que eu ainda não fiz. E engraçado esse movimento aí do Piorano. Você está no Piorano, não? Então, não recomendo nada, né? Eu não dou conta, né? Eu tô no mastermind dela e eu estou fazendo curso de educação financeira. Entendi. Você viu, vi no YouTube agora o Paulo Vieira. Bom dia, Mariana, tudo bem? Almira é movimento, identidade real ativada. Oh, ótimo. Bom dia, Joaquim. Ora, bom dia a todos. O Paulo Vieira agora lançou um método tipo Piorano, 10 anos, 6 meses. 10 anos, hein? 6 meses. Ah, vai superar o. O Pablo fala 10 em um, né? 10 anos em um. E ele lançou agora 10 anos e 6 meses. Mas, gente, então vamos começar aqui o nosso assunto, que a gente tem cada um que fazer alguma coisa na vida. Eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui para vocês verem alguns slides e à medida que eu for falando, eu vou voltar ou não. É, Deixa eu compartilhar aqui tela. Espera aí. Estão vendo aí? Sim, Então, 9459. a gente aprende aí no Clube 459, quem acompanha ou quem não acompanha, o Pablo e o Thiago Rocha falam muito sobre isso. E desde o início, quando eu comecei a acompanhar o 459, que eu ouvia falar isso, até no IP também, que eles sempre falam, bora TTT. Ah, o que que é TTT? Tocar o terror na terra. Ou, aí depois eles explicam, tocar o terror na terra, o que que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Então, quando você faz, ou pelo menos tenta fazer o que precisa ser feito, vem uma pergunta: você está em sintonia com o seu propósito ou não? Por que que eu escolhi esse tema, o fim da procrastinação? Eu tenho procurado sempre ouvir muitos audiobooks, na medida do possível, e um dia eu estava caminhando e apareceu para mim este audiobook
desse livro aí, O Fim da Procrastinação. Como é um assunto que me incomoda muito, porque é um dos bloqueios que eu tinha, né? Estou tentando me livrar desse negócio aí, que é a procrastinação, aí eu comecei a escutar esse audiobook. Até postei lá no grupo o link. E descobri esse livro, e o assunto é muito pertinente, e tem muito a ver com a questão do propósito. A procrastinação, ela interfere muito no cumprimento do seu propósito. E por quê? Porque depois que eu escutei o livro, que eu fui entender muita coisa. E aí eu falei, não, tem que compartilhar isso com o pessoal. Muitas vezes nós não conseguimos fazer o TTT, que é o tocar o terror na terra, ou fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque tem algo nos atrapalhando nesse sentido. E esse algo é a procrastinação. A procrastinação, para algumas pessoas, ela pode ser um bloqueio de infância, pode ser por causa do perfeccionismo, né? Também pode ter outras raízes, mas o que mais ela faz é atrapalhar você no cumprimento do seu propósito. Esse livro, ele foi escrito por Peter Ludwig, acho que ele é russo, e ele criou o livro, o subtítulo dele, Como Parar de Adiar o que Precisa Ser Feito. Ele é um livro que aborda a ciência por trás do hábito de procrastinar e oferece estratégias eficazes para você combatê-la. Mas no basicão, assim, o que é procrastinação? A palavra feia, né? E as pessoas às vezes não sabem o que é procrastinação. Basicamente, procrastinar é igual você deixar as coisas para depois de propósito. Você sabe que você tem que fazer uma coisa e você não faz. E você deixa para depois. E esse depois fica sempre para depois, para depois, para depois, para depois, para depois. A palavra original, procrastinação, vem do latim, que é procrastinus. Quer dizer, significado do latim para o português é que pertence ao amanhã. Procrastinus. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Procrastinar seria, então, deixar as coisas para depois ou para amanhã, de propósito. Não que esse seja o seu propósito, né? Se você já teve dificuldade em se convencer a fazer coisas que deveria ou gostaria de fazer, então sabe o que é procrastinação. Então, assim, nessa imagem aí, vocês podem ver o que acontece. A procrastinação, ela é gerada por ineficácia, por falta de motivação, por falta de propósito, por frustração, cria um caos e um estresse. E, ao mesmo tempo, se você conseguir sair disso, você vai ter uma motivação intrínseca, o autocontrole com produtividade, com eficácia, vai te gerar felicidade, você vai entrar no flow, né, no fluxo do hábito correto. Quando você procrastina, você se pega realizando atividades triviais em vez de fazer o que realmente é importante e significativo. Isso acontece com todas as pessoas. Pode ser o cara mais que tenha o poder do hábito, uma pessoa muito comprometida, muito focada. Vez por outra, ele pode... Joaquim, seu microfone está aberto aí. Tem alguém falando com você. Se você for um procrastinador típico, talvez passe muito tempo tirando soneca, vendo TV, jogando videogame, checando as redes sociais, comendo, mesmo sem fome, fazendo faxina obsessivamente, perambulando no escritório ou apenas olhando para a parede. Depois você se sente impotente, se sente cheio de culpa, de frustração e acaba de novo não fazendo nada. Eu pergunto, isso lhe soa familiar ou não? Muitas pessoas pensam que procrastinar é ter preguiça. Não tem nada a ver com preguiça. Procrastinação não é a pura preguiça. Por quê? O preguiçoso, ele simplesmente não faz nada e ele se sente bem em não fazer nada. E se você for falar para ele, não, tá tudo bem. Já o procrastinador, ele tem o desejo genuíno de fazer alguma coisa, mas ele não consegue tomar a decisão. Ele não consegue se forçar a dar o primeiro passo, a começar a fazer. Ele realmente quer cumprir a sua obrigação, ele quer fazer o que tem que ser feito, mas ele não sabe como. Ele fica meio perdido.
Desde o início dos tempos, as pessoas sofrem de procrastinação. O poeta grego Hesíodo, ele menciona o problema no seu poema, chamado Os Trabalhos e os Dias. Não adies para amanhã, nem para depois de amanhã. Celeiros não se enchem por aqueles que postergam e dedicam seu tempo ao infrutífero. É no cuidado que o trabalho prospera. Adiar o trabalho é lutar com a ruína. Aqueles que postergam e dedicam seu tempo ao infrutífero, né? Talvez essa seja a melhor definição, ela serve perfeitamente para o atual procrastinador. Ele gasta o seu tempo fazendo coisas que não lhe darão resultados, não lhe darão frutos, enquanto ele deveria fazer o que precisava fazer. Quer falar, Joaquim? Pode falar. Só Se eu ler- há muito pouco. Procrastinação a base disso é adiar a dor. Nós dá a fazer uma determinada tarefa agora, eu penso que será nós mais tarde. E depois é a tentativa de adiar essa dor. Achando que mais tarde essa dor será menor. Portanto, é um bocadinho também isso. Ou seja, temos a expectativa que a dor será menor fazendo mais tarde. Aumenta um pouquinho o volume do seu áudio, que está um pouco baixo, Joaquim. Mas isso que você falou é isso mesmo. A pessoa sempre pensa, não, deixa para depois, melhor, eu faço depois, depois vai ser melhor. E é assim que acontece com o procrastinador. E nem sempre é por Está força... melhor? Agora ficou bom. Pronto, ótimo. O filósofo romano Sêneca também ele falou uma frase que tem muito a ver com a procrastinação. Ele disse o seguinte: enquanto desperdiçamos nosso tempo hesitando e adiando, a vida se dissipa. Nessa citação está a principal razão pela qual aprender a superar a procrastinação é tão importante. A procrastinação, ela é uma das principais barreiras para que você possa ter uma vida plena. Estudos recentes mostraram que as pessoas não lamentam as coisas que fizeram, mas as que deixaram de fazer. Muitas pessoas, tem até um livro aí de uma enfermeira famosíssima aí, virou best-seller, que ela começou a trabalhar numa ala de um hospital que tinha pacientes terminais. E ela dedicava muito o seu tempo a escutar essas pessoas, esses pacientes que estavam no fim da vida ali, que poderiam morrer a qualquer momento, porque já não tinha mais recursos da medicina. E depois ela fez um livro falando sobre isso. E nesse livro ela fala justamente o quê? Sobre esses pacientes, essas entrevistas. E o que mais ela escutou dos pacientes era o quê? Que a pessoa estava arrependida, com remorso às vezes, porque fez alguma coisa, mas porque deixou de fazer. E fala assim, eu me arrependo porque eu não fiz isso. Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e não fiz. E as pessoas chegam no final da vida, às vezes, com esse sentimento. O procrastinador sofre disso diariamente, porque na hora de ele hesitar, ele deixa para depois. Aí chega no final do dia, quando cai a ficha, ele, nossa, eu não fiz. Aí ele fica com remorso, porque ele não fez aquilo ali. E fica nesse ciclo vicioso. Quando você procrastina, você perde um tempo que você poderia ter investido em algo que tenha significado. Se você conseguir derrotar esse inimigo feroz, será capaz de realizar mais e mais, e desse modo aproveitar melhor o potencial que a vida te oferece. Existem algumas causas para a procrastinação, ou, melhor dizendo, por que nós procrastinamos? Tem pessoas que, assim como o autor desse livro que ele falou, ele disse que quando ele chegou a cair nesse assunto, foi quando ele teve um acidente onde ele ficou com um problema, meio que em coma, com um problema cerebral, e as pessoas não tinham muita esperança para saber se ele ia voltar. E aí, naquele momento, ele estava lúcido, mas ele não conseguia se comunicar com as pessoas. E passou um flash na cabeça dele de toda a sua vida. E aí, ele ficou pensando, o que eu fiz? O que eu não fiz? Por que aconteceu isso? E aí, ele pegou e teve um insight de querer mudar de vida e tomar decisões melhores. E um assunto que veio na cabeça dele foi isso aí. Depois que ele sarou, ele juntou com os amigos
e resolveu fazer pesquisas para descobrir por que as pessoas procrastinam. E aí ele estudou analisou vários estudos científicos sobre o assunto, sobre motivação, sobre foco e tudo mais, e ele percebeu que muitas coisas falam a mesma coisa ou não falam nada, mas não dá a solução. E aí ele pegou tudo aquilo ali que ele aprendeu junto com seus amigos e começaram a criar técnicas para poder acabar com a procrastinação. E aí deu certo para ele falou assim, a gente tem que esparramar isso para as pessoas. E aí ele começou a fazer eventos, começou a fazer mentorias, palestras, e ficou famoso, fez muita coisa. E depois de muito tempo, é que ele encontrou um editor, e o editor falou assim, você vai procrastinar e não escrever o livro que fala sobre isso, ou você vai escrever o livro? E ele conta que foi um desafio para ele, porque era uma tarefa que ele não tinha costume, embora já tinha feito tanta coisa, mas ele se propôs a fazer e escrever o livro. E está aqui o livro, o audiolivro, tem disponível aí para você comprar, da Editora Sextante, é muito interessante. E no livro ele solta as ferramentas para você aplicar. Então, assim, por isso que eu falei que isso aqui é uma primeira parte de uma live, por quê? Eu vou tentar resumir o livro nas 4 ferramentas e depois entregar para vocês o questionário com as ferramentas para você enfrentar a procrastinação. Então, serão várias lives que nós vamos ter que fazer aí pela frente, mais umas 4 para poder finalizar o assunto. Mas então, voltando aqui, uma das coisas que ele chegou à conclusão quando ele estava lá na cama do hospital, ele até escreveu isso numa folha, que é o seguinte, eu quero morrer sabendo que vivi a vida plenamente. E para você viver plenamente, você tem que tomar decisões, você tem que agir principalmente, e você não pode procrastinar. Porque senão depois você vai ter remorso porque você não tomou a decisão na hora certa ou não fez o que tinha que ser feito, não tocou o terror da terra. Quais são as principais causas da procrastinação? Primeira, medo do fracasso. Tem pessoas que têm medo de falhar, de não atender as expectativas. Isso pode levar a uma procrastinação. É apenas uma opção. Outra opção, que pode ser um motivo para procrastinar, falta de motivação. Falta de interesse ou propósito em determinadas tarefas pode resultar em procrastinação. Por exemplo, quando você tem que fazer uma tarefa que você sabe que é uma tarefa chata, você não gosta daquilo ali, mas você tem que fazer. Isso é uma coisa que eu lido diariamente, porque tem coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. E às vezes você tem a tendência de procrastinar deixando isso para depois. E isso é um dos motivos da procrastinação. Outra coisa é o perfeccionismo. Tem pessoas que têm medo de cometer erros, de não alcançar padrões elevados. E isso pode levar a evitar de fazer certas tarefas. Enquanto que você deveria fazer, simplesmente começar a fazer e pronto. Algumas outras pessoas têm medo e evitam o desconforto emocional. A procrastinação ela pode ser de uma maneira que ela gera emoções desagradáveis, como a ansiedade, o medo do fracasso ou o próprio perfeccionismo, e as pessoas preferem evitar isso aí. Ah, e se eu fizer e der errado? Não, então não vou fazer agora não, deixa para depois, eu vou estudar mais sobre o assunto, depois eu decido. E a pessoa fica nessa e nunca decide. Superestimar o tempo disponível. Muitas pessoas subestimam a quantidade de tempo necessária para concluir uma tarefa e superestimam o tempo disponível para fazer. Por exemplo, a pessoa acha que tem muito tempo e quando, na verdade, ela não tem aquele tempo todo. E aí ela deixa para depois. Não, depois eu faço, minha agenda hoje está tranquila. E aí ela vai se perdendo e acontece o que está nesse gráfico aí. Ó. Coisas que eu deveria fazer, coisas que eu gostaria de fazer e coisas que eu faço quando estou procrastinando. E ele fica sempre aqui no ciclo verde e não faz nem o que deveria fazer e nem o que ele gostaria de fazer e não faz nada. E fica perdido fazendo coisa que não tem objetivo nenhum. Também pode ser um motivo da procrastinação a falta de motivação intrínseca. Quando uma tarefa não é percebida como interessante ou significativa, é mais provável que a procrastinação ocorra. É aquilo que eu disse, né? Você tem uma coisa para fazer, mas você sabe que aquilo é chato, você já fez, você não gosta, o resultado não é uma coisa prazerosa para você, mas você, então, acaba deixando para fazer depois.
Então, para você superar esses obstáculos, é importante você identificar e lidar com as causas subjacentes da procrastinação. Manter o foco, evitar distrações, trabalhar num ambiente livre, tranquilo e livre de interrupções. Qual é o cenário hoje do mundo, no geral? Hoje, a humanidade, olha aqui para vocês verem aqui, só complementando. As tarefas estão aqui, né, para fazer. Você tem aqui um tempo para cada tarefa, mas quando você vai ver tarefas concluídas, está tudo amontoado lá no final e às vezes mal feitas. É o caso do procrastinador, que às vezes ele até chega a fazer o que ele deixou para depois, mas faz de qualquer jeito e deixa para o final e acaba acumulando tudo isso. Então, olha só, a vida, para você ter uma vida de realizações, você tem que pular esse abismo que é a procrastinação. Então, vamos aqui para o que acontece hoje no mundo. O cenário hoje, o mundo vive, é um cenário da procrastinação geral. O autor chama isso de paralisia decisória. O que é paralisia decisória? O mundo hoje, contemporâneo, ele é um prato cheio para você procrastinar. E você precisa aprender a superar isso, porque uma das habilidades mais importantes que você pode aprender nos dias de hoje é superar essa situação. Eu já te passo a palavra, Joaquim, só um minuto. Só não perder aqui o fio da meada. Nos últimos 100 anos, a expectativa humana mais que dobrou, a taxa de mortalidade infantil é 1/10 do que era século atrás. Todos os dias você acorda num mundo com menos violência, menos conflitos militares do que em qualquer outra época da história. Graças à internet ou infernet, podemos dizer assim, quase todo o conhecimento humano está disponível a poucos cliques de distância. Não há limite para você viajar, você pode ir para qualquer lugar, você visita o lugar antes de você ir para saber como que é lá. Em qualquer parte do mundo você pode chegar. Se você sabe uma língua universal, como é o inglês, isso te permite entender e ser entendido em qualquer país. Telefone celular que você leva no bolso hoje é mais potente que os melhores supercomputadores de 20 anos atrás. E cerca de 25 anos atrás, aliás, mais 30 anos atrás, quando eu me casei, eu já tinha computador e eu falava assim para minha esposa: daqui uns dias ninguém vai viver sem computador. E ela falava assim: você que é viciado em computador, não tem nada disso não. Eu falei assim: não você vai ver. Passou 5 anos, eu mudei a previsão. Falei assim: daqui uns dias ninguém vai viver sem internet. Né? Você tá louco, não sei o quê, não sei o quê. E hoje você tem no seu celular um computador que é milhões de vezes mais potente do que o computador que eu usava 30 anos atrás. Um celular sem internet não vale de nada. E hoje todos nós somos refém disso aí. E a quantidade de oportunidades que o mundo atual oferece é gigante. É uma extensão dessas oportunidades como se fosse para você entender melhor. Imagine uma tesoura. Vou mudar o gráfico aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Hoje em dia, há um volume imenso de possibilidades. A tesoura do potencial continua se abrindo cada vez mais. Quanto mais oportunidades você tem, mais essa tesoura imaginária, a tesoura do potencial, começa a se abrir. E isso faz com que você tenha muitas opções para poder decidir as coisas. E fica cada vez mais difícil você decidir. E por isso te leva a procrastinar. Fala aí, Joaquim. Ora bem, uma das também principais causas, não sei se isso acontece no Brasil, mas cá em Portugal acontece muito, é os próprios governos pagarem para as pessoas não fazerem nada. Ou seja, a cultura do retirar as pessoas dos trabalhos, retirar as pessoas das atividades é muito grande. Portanto, a cultura do facilitismo, de pôr, no fundo, as pessoas cada vez mais em casa, ajuda em muito essa questão. E, pelo menos aqui em Portugal, basta trabalhar 6 meses, parar 6 meses, trabalhar 6 meses, parar 6 meses. A própria, no fundo, a própria legislação permite isso.
Portanto, incentiva a procrastinação. Não Aqui sei no se isso Brasil, também se passa aí. aqui no Brasil é quase que pior do que isso aí. Porque, por exemplo, no caso que você está citando de Portugal, é como se fosse o cara trabalha 6 meses de carteira assinada, e aí Isso, ele sai do emprego e tem um auxílio, né? Aí ele fica 6 meses isso, recebendo auxílio. Aqui no Brasil também tem isso, mas tem pior ainda. Tem alguns programas sociais do governo, Bolsa Família, é Bolsa Gás, é Bolsa Pão, é Bolsa não sei o quê. No final das contas, o cara soma o que ele vai receber de auxílio do governo e ele pensa assim, trabalhar para quê? Todo uhum, dia, se o meu filho vai na escola, lá na escola ele ganha uniforme, ele ganha um computador ou ele ganha um tablet. Se ele não faltar e fazer as tarefas direitinho lá, ele ganha merenda, eu ganho pão na padaria, eu ganho leite, eu ganho gás, eu ganho mais não sei o quê, eu ganho mais um pouquinho de dinheiro no final do mês, então por que eu vou trabalhar? Aí isso estimula o ócio e principalmente a isso. cultura da procrastinação. Mas isso tá meio que geral no mundo todo por causa do comunismo, né? E que está aí tentando entrar em todos os países, todos os governos, a esquerda quer tomar conta de tudo, e uma das bandeiras deles é essa, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Quando você... Vou compartilhar de novo a tela, só para a gente continuar aqui. Aqui. Quando você é exposto a opções demais, isso te leva a uma paralisia decisória. Isso se torna uma fonte de procrastinação e frustração, impedindo você de realizar todo o seu potencial. A sociedade moderna, ela idolatra a liberdade individual e a crença de que quanto mais livres nós formos, mais felizes nós seremos. Mas, de acordo com essa lógica, a cada vez que a tesoura do potencial se abrisse mais, nós deveríamos ser mais felizes ainda. Mas vem a pergunta, por que então, hoje, cada vez mais a tesoura está abrindo e nós não somos mais felizes do que no passado? É porque no passado a gente não tinha muitas opções e agora nós temos opções demais. Por que essa abertura contínua da tesoura é problemática? Mais oportunidades implicam em mais escolhas e trazem um problema inesperado. Quanto mais opções existem, mais difícil é você tomar uma decisão. E aí entra o quê? A paralisia decisória entra em ação. Examinar cada opção disponível consome tanta energia que você pode ser incapaz de tomar qualquer decisão. Quando isso acontece, você adia a tomada de decisões e acaba adiando também as suas ações. Você procrastina. Quanto mais complicado for você comparar as opções, maior será a sua tendência a protelar uma decisão. E mais, se você dispõe de muitas opções, é provável que, mesmo se você conseguir fazer uma escolha, no final você acabe se arrependendo da decisão tomada e vai ficar pensando, imaginando como se teria sido se eu tivesse decidido diferente ou escolhido por outra opção. Vai começar a ver um monte de defeitos naquilo que você escolheu. E isso atrapalha completamente a sua visão de propósito. Sabe aquela sensação assim de ter algo para fazer, mas mesmo assim não fazer? Lembra quando foi a última vez que você protelou uma ação ou decisão? Alguma vez você não conseguiu escolher opção alguma entre as disponíveis? O que você sentiu nessas situações? Quando a paralisia decisória aumenta também a procrastinação. Assim, quando você protela as coisas, você pode reduzir a sua produtividade a uma mera fração do que ela poderia ser. Perceber que você não está realizando todo o seu potencial completo pode te trazer culpa, frustração. E esse livro, isso tudo que nós estamos falando aqui, o Peter, ele quis transformar esse livro em um conjunto de ferramentas simples para aumentar a sua eficácia, explorar o seu potencial e te levar à felicidade. É uma forma que ele achou e testou e comprovou que funciona. É uma forma que ele achou para você, são ferramentas que ele te entrega para você tentar fechar a tesoura ali, né? Para ficar menos opções, para você decidir melhor, para você decidir fazer o que tem que ser feito e sair da procrastinação. E
Para isso, ele fez uma pergunta. Como é que você se sentiu da última vez que você aproveitou o seu dia ao máximo, vivendo plenamente? Ou fazendo tudo que estava pendente na sua tarefa, na sua agenda para fazer? Uma vez eu tenho até esse quadro aqui, acho que eu até falei numa live, que eu pus um quadro assim do lado do meu computador na parede, escrito curto prazo, médio prazo, longo prazo. E aqui eu ia anotando as tarefas. E eu comecei a perceber que muitas coisas do médio e do longo prazo ficavam lá e eu nunca fazia. Porque eu sempre olhava para ele e falava assim, é médio e longo prazo, depois eu faço. O que eu fiz, eu tirei o quadro, está ali na estante, daqui a pouco eu vou quebrar ele para jogar fora, porque não adianta. O que você tem que fazer, você tem que fazer e pronto. Nesse resumo dessas lives sobre esse livro, vou tentar passar para vocês como você descobrir por que realizar o seu potencial todos os dias é o caminho mais eficaz para você ter felicidade duradoura, para você ter chegado naquele ponto que ele disse assim, ó, estou morrendo, mas eu sei que eu vivi a vida plenamente com todas as opções que ela me deu. Para isso, é importante que para você fechar essa tesoura aí que nós falamos, que causa a paralisia cerebral, né? Paralisia decisória, para você fechar a tesoura, né, que nós dissemos aí, você precisa de filtrar as informações. Essa tesoura do potencial tem informação demais e você precisa filtrar. Qual que é a melhor maneira de você obter informações para você tomar uma decisão consciente e eficaz? Além de explicar por que as pessoas procrastinam, ele vai fornecer para nós armas para você derrotar ela. Imagine que hoje 10 vezes mais estudos científicos sobre a procrastinação existem do que uma década atrás, 10 anos atrás. Ninguém falava sobre isso 10 anos atrás. O problema é que no mundo atual, um conhecimento valioso se perde numa grande mar de informações de baixa qualidade. É cada vez mais importante você saber navegar na atual era da informação. Um ator americano chamado Will Rogers, ele disse certa vez, nosso problema não é saber pouco, nosso problema é que grande parte do que nós sabemos não é verdade. A internet está cheia de informação sobre qualquer tipo de assunto. Alguém aqui alguma vez já pesquisou alguma coisa na internet que não conseguiu achar nada? Eu acho difícil. Porque você vai pesquisar, é muito difícil você não achar nada sobre um assunto. Aconteceu comigo umas duas vezes, nesse tempo todo que eu já navego na internet desde 1985, 86, que quando começou a era da internet, eu já era ficcionado de internet. E o que vem acontecendo a cada dia? Muitas pessoas começam a colocar informação na internet, mas essas informações são falsas ou não são verdadeiras totalmente. Isso leva a uma confusão das pessoas. Por quê? Porque não sabe se se aquilo é verdade, se não é, se pode acreditar ou não. Existem milhares de guias, artigos científicos, livros de desenvolvimento pessoal, e até o autor comenta que um dia ele foi numa pequena livraria e só num pouco tempo lá ele contou 300 títulos sobre o assunto. E você pode encontrar estudos online, estudos científicos, uma quantidade maciça de informações. Mas o problema maior é o quê? As informações disponíveis, elas não são verdadeiras ou não são confiáveis. Elas são altamente caóticas, em grande parte é de má qualidade. Cada livro diz uma coisa. Alguns recomendam que você crie recompensas para cada tarefa que cumprir. Outros aconselham a não recompensar de forma alguma. Alguns guias se baseiam puramente em opiniões não fundamentadas ou na experiência de uma pessoa só, que dificilmente pode servir como referência para todas as pessoas. Muitos contêm mitos e meias-verdades. O próprio volume de informações disponíveis causa um segundo problema. Amplia a paralisia decisória. Quanto mais fontes de informação você acessa,
mais difícil é escolher uma e confiar naquela. Em quais informações você deve basear as decisões da vida que são importantes? Como saber em que realmente confiar? Nos últimos anos, foram realizados muitos estudos sobre motivação, tomada de decisões e eficácia em universidades de excelência de diversos países. Mas as descobertas de muitos desses estudos se perdem no caos da informação atual. E aí que surge o terceiro problema. Existe uma lacuna entre o que a ciência sabe e divulga e o que realmente as pessoas fazem. O que fala mais? Uma teoria ou aquilo que funciona na prática? Então, o que aconteceu? O Peter, ao analisar tudo isso, ele juntou com seus amigos e desenvolveu esse conjunto de ferramentas simples que vai nos ajudar a colocar mais potencial, né? Aqui, para vocês verem, vou compartilhar de novo aqui a tela, as informações. Olha aí o emaranhado. As informações são caóticas, cheias de mitos, meias-verdades, provocam paralisia decisória, você não sabe em que acreditar ou em que basear suas decisões. Existe uma lacuna entre as que a ciência sabe e o que as pessoas fazem. Já que vivemos numa era de sobrecarga de informações, ele selecionou as melhores informações disponíveis, estabeleceu relações entre essas descobertas e criou um modelo simples, capaz de trazer para nós o que interessa, que é as ferramentas desse livro. O livro vai se dividir em 4 ferramentas, que serão os temas das próximas 4 lives. Daqui a pouco eu vou explanar mais sobre elas. Continuando então, gente. Essas ferramentas, elas foram testadas, aprovadas, e com elas, se você colocar em prática, elas vão te ajudar a contornar as tendências e vai te ajudar. Então, por exemplo, primeira é motivação. Ele vai falar sobre como a gente pode se manter motivado e vai dar umas dicas. Segundo, disciplina. Na disciplina, ele destrincha em 3 pequenas ferramentas: lista de hábitos, o mapa do dia e o heroísmo. Fazem parte da ferramenta disciplina. Depois, resultados. A parte de resultados, que é a terceira ferramenta, ela tem mais três ferramentas pequenas, que chama chave interna, lista de gratidão e botão restart. Tem hora que é preciso você dar um restart. E por último, a objetividade. E ele usa a segunda ferramenta, que é chamada de encontro marcado. Então, gente, eu vou parar um pouco por aqui, porque nós já falamos a primeira parte, o tempo já está bem extenso, e nós vamos ter que parar, eu também tenho compromisso. E vou dar a oportunidade agora, quem quiser comentar sobre essas ferramentas, ou quiser falar sobre a procrastinação, sua experiência, o que sentiu e tudo mais. O Joaquim está dizendo que outro livro interessante do Adam Grant, Pense de Novo, as nossas ideias de 2001 não são mais. Esse livro aí, quando eu li ele no Piorano, a minha cabeça explodiu. Por quê? Tudo que vai acontecer na sua vida, qualquer decisão que você vai tomar, se você pensar de novo, você talvez mude a sua maneira de decidir. Porque nem sempre é o jeito que você está pensando que é. E as pessoas têm mania de querer impor o seu ponto de vista. Porque a gente foi educado assim. E o Pense de Novo aí nos ajuda a fazer. Inclusive, eu não só explodi ouvindo o livro, como também comprei o livro. Está aqui, ó. Pense de Novo. Deixa eu tirar meu blur aqui, peraí. Pronto. Está aqui o livro. Ouvi o audiobook várias vezes, agora eu vou começar a rabiscar esse danado aqui, porque lá não vê os gráficos, e aqui tem os gráficos, né, que ajuda a gente. Recomendo para todo mundo comprar esse livro aqui. E o próximo da lista, que eu li semana passada, no Piorano, vocês devem ter, eu li não, ouvi, que é A Coragem para Desagradar. Gente, é fantástico esse livro. Eu já sabia um pouco de psicologia, dos grandes pensadores de psicologia, mas não imaginava, nunca tinha me aprofundado. E esse livro fala aí sobre a forma da psicologia de Adler. E realmente, vou falar com vocês, entra dentro da sua cabeça e começa assim, ó, fazer um remeleixo lá dentro do seu cérebro, que você fica maluco. Eu recomendo para todos também. Como Quem é que quer se falar? chama, Cláudio? Oi? Como é que se chama o livro? A Coragem para Desagradar. Inclusive, eu Ainda não postei. li.
Eu postei lá no grupo o link. Eu vou postar de novo lá o link desse livro para vocês lerem, ouvirem, né? Porque é fantástico. É 6 horas de áudio, mas... E o mais interessante é que o cara, ele, ele criou esse audiolivro numa forma de diálogo entre um defensor da teoria e um questionador. Então, não fica cansativo você ouvir os diálogos dos dois e colocando os pontos de vista. Fica muito legal. Quem mais quer falar? Pode falar. Matilde, Mariana, Weile, Adriana. Eu não Gente, eu dei não vou pôr a minha foto aqui hoje não, porque agora ainda tô de pijama, tá? Aqui dos Estados Unidos. Então vai só a fala mesmo. tranquila. Para mim, Bom dia, viu? Que eu não te dei bom dia, também bom bom dia. dia. Bom dia, querido. Para mim tem uma coisa que eu faço, que eu aprendi a fazer com a procrastinação, que é aquilo que é difícil tem que ser feito primeiro. Isso. Porque se você não faz o que é primeiro, você carrega o peso da dificuldade até o final do dia. Então, quando eu tenho conversas difíceis, quando eu tenho assuntos difíceis no meu dia, é a primeira coisa que eu mato. Tipo, é o difícil, eu vou tirar o difícil da frente. Porque ele não, se eu não tirar ele da frente, todas as coisas que eu for fazendo, eu vou ficar pensando no coisa difícil, na conversa difícil, no trabalho difícil, no daquilo. E aí ele fica mais difícil. Então, o que é Isso difícil vai primeiro. É simples assim. Mas isso é um treino, porque requer coragem para fazer. E inclusive, se assim, você não. nesse ponto aí, só complementando, quando eu comecei a criar a rotina da corrida de 5 quilômetros, porque muita gente começou pós-IP em agosto, eu não comecei. Eu deixei para começar agora, depois que virou o ano. E assim mesmo comecei na segunda semana. Então, eu faço minha corrida de manhã, pela manhã, primeira coisa do dia. Depois que eu faço todas as minhas tarefas urgentes do dia aqui de entregar o povo em cada lugar, aí eu vou fazer minha corrida. Aí um dia, não teve jeito de eu correr. Falei, então eu vou deixar para correr à noite. E eu tinha que ainda ir trabalhar no shopping às 10 horas. Aí chegou às 8h30 da noite, eu falei, e agora? Eu não corri, já é 8h30, e daqui a pouco ainda tem que ir para o trabalho. Aí eu falei, quer saber, eu tenho que fazer isso agora. Aí peguei, troquei de roupa e fui fazer minha corrida antes de ir lá para o shopping fazer o serviço. É muito mais difícil quando você deixa para o final. Esse é o ponto. Para mim, todas as vezes que eu tenho que fazer uma conversa difícil com alguém, com algum país, é uma conversa que geralmente eu penso sempre nessa forma. São conversas que vão me tirar energia, que vão gerar Atrapalhar o seu desconforto. fluxo. Exato, vai gerar desconforto, enfim. Mas se eu não fizer na primeira, ela vai me gerar desconforto em todas as outras que eu vou ter que fazer. Porque ela tá dentro de mim, ela tá pegando meu cérebro. Então, tipo, mata isso, acabou, segue a vida e toca. Uma das coisas que o Peter Ludwig, autor do livro, fala é que quando você não decide logo o que você tem que fazer, tocar o terror na terra, fazer o que tem que ser feito e você procrastina, quando você adia uma decisão, a energia que você vai gastar com aquilo na sua cabeça vai ser muito maior do que se você tivesse propriamente fazendo o que você tinha que fazer. Exatamente. E isso acontece muito comigo, porque como eu sou uma pessoa que eu detesto, eu não gosto de deixar coisa pendente. Tipo, eu não gosto. Eu sempre falo das conversas porque elas vão me dando agonia, sabe aquela coisa no estômago que vai. Então eu preciso tirar isso para poder conseguir até digerir as outras coisas. E é isso, a energia, ela te consome, consome. E você E às chega vezes a no gente, dia, a gente procrastina essas coisas porque a gente não quer enfrentar. É, cara, eu volto, ontem eu já falei sobre isso, eu vou voltar de novo, né? A solução daquilo que a gente quer está nas conversas difíceis que a gente não quer ter. Ou nas ações difíceis que a gente não quer ter. Então, tipo, você quer a solução de uma coisa, faz aquilo que você não quer fazer. Simples. realmente. Whaley, inclusive, falando sobre isso,
ontem à tarde, no final do dia, apareceu para mim no YouTube a sugestão de um vídeo de um cara que eu nem conheço lá no canal dele, e tava o título do vídeo: O Fim da Procrastinação. Vou dizer aquilo que você não quer ouvir. Aí eu comecei a escutar, estava esperando minha esposa sair do trabalho, mas acabei cochilando, depois eu quero escutar de novo. Falei assim, olha aí, ó, uma coisa puxa a outra. Esse livro apareceu para mim por acaso, agora apareceu de novo outro cara falando sobre o mesmo assunto, e assim, o que me encantou nesse assunto é porque, assim, a procrastinação é o maior vilão para você não cumprir o seu propósito. Porque, às vezes, para você cumprir o seu propósito, você tem que decidir alguma coisa. Você tem que tomar uma decisão e tem que agir, tem que fazer alguma coisa. E, assim, desde que nós saímos do método IP, uma coisa que me incomodava muito, e eu fui tomando consciência sobre isso, e eu quero sempre fazer todas as tarefas o mais rápido possível para não ficar mais preocupando com isso e tomando minha energia e poder dedicar minha energia a coisas construtivas. Assim, no último mês aí, eu tenho todos os dias aí, às vezes final de semana, a minha mulher fala assim, você não quieta, não? Você fica aí só fazendo uma coisa e outra. Eu falei, não, mas eu não quero ficar quieto. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E fico procurando coisas pendentes que sempre você deixa para depois. Eu quero zerar essa lista, eu tenho minha listinha aqui de coisas, quero zerar para poder falar assim, agora eu vou me dedicar a isso. Mas é isso aí, gente. Alguém mais que gostaria de falar alguma coisa? Estou só digitando aqui a frase que a Adriana falou. A solução das coisas que a gente quer estão nas conversas que nós não queremos ter e nas coisas que não queremos fazer. Está nas conversas difíceis. Difíceis. Então Falta o vamos difícil. escrever de novo. Escrever de novo. Nas conversas difíceis, fala aí, Que não queremos ter, que não queremos ter, e nas coisas que não difíceis, queremos que não queremos fazer. ó, vou pôr aqui, Isso é ó. parte da minha. Eu vou fazer, estava falando ontem, eu vou fazer uma apresentação dia 8, aí no Brasil. Isso é parte da minha apresentação também. Você vai vir no Brasil? Eu saio daqui dia 6, chego dia 7, vou para uma convenção de vendas, fico até São Paulo? volto dia 12. Hã? São Paulo? Vou estar no Clube Med ali Bahia. não, é em São Paulo, mas tem Mogi das Cruzes, se não me engano. Tem um Clube Med ali. Ah, sim, sei qual. Ali. Esse é lá, convenção. Ok. Isso vai fazer parte da. Eu quero ver se eu mexo com a cabeça de 600 pessoas ali. Se Deus está comigo, Deus vai falar por mim. Boca Santa. Boca Santa. E como está o livro? Escrevi 59 páginas, mas eu fiquei doente, como eu falei ali, e aí parei um pouco, e a minha cabeça está com tanta coisa. Mas tem uma outra parte que eu já tinha começado a escrever do Caminho de Santiago quando eu fiz. Sim. E me deu o link e falei, cara, eu preciso juntar essas duas coisas, falar dessas duas coisas juntas, porque eu já tinha escrito do Caminho de Santiago, uma parte dele. E eu fui para o Caminho de Santiago para buscar as respostas que eu não conseguia encontrar. Por que eu me sentia de, então, juntar as duas coisas faz sentido. Mas tá seguindo, tô seguindo, Cláudio. E Tô seguindo. já apareceu na sua mente a ponte para você unir essas duas partes? Ainda não, mas ela vai. Mas ela vai. É porque não está na hora. Exato, exato. Mas tem uma parte do caminho, que quando eu fiz o Caminho de Santiago, que parece um portal, assim, que quando você começa a tirar as coisas que estão ruins da sua vida, você vai deixando para trás pelo caminho, você vai entrando num portal. Eu tenho até a foto desse lugar quando eu fui a Santiago. E eu quero fazer essa conexão, porque para mim fazia muita conexão. Eu fui para o Caminho de Santiago para olhar para dentro. Tipo, o que está faltando? Onde que está? Na escola a gente aprende a ler e escrever, né? No trabalho a gente aprende a skills de comunicação, de trabalho, enfim, né?
Mas lidar com a emoção, a gente tem que olhar para dentro, porque a emoção do outro não serve pra gente. E eu fui para Santiago para fazer isso. E eu quero ir de novo. Talvez você voltando lá, ou com outra consciência, ou visitando um outro lugar, Deus vai te mostrar a ponte que falta para você unir tudo isso aí. Exatamente. E eu acredito que parte da minha apresentação, eu vou gravar essa apresentação do dia 8. Parte do que eu falo, Pode engraçado, contribuir né? com o livro. Vai contribuir com a história do livro. Porque eu falo de sabotadores, eu vou falar de sabotadores, de impulsionadores, e sabotadores é aquilo que alguém colocou e sabotou e você permitiu que ficasse depois de algum tempo, e os impulsionadores. E aí eu falo, dentro destes dois, eu falo de propósito, eu falo de decisão, eu falo de uma série de coisas que são difíceis de tomar. Exato, para você chegar num propósito. E ontem até estava falando na palestra aí do Eli, que é falando de propósito mesmo, e que me deu um clique, faz pouco tempo que esse clique, faz umas 2 semanas que isso veio, e eu preparando para a apresentação, eu, Senhor, eu não posso falar de Deus, mas me deixe que as palavras que eu vá falar, que falem de ti ali, né? E a pergunta que eu vou fazer uma pergunta para a plateia, o que é propósito para você? E aí me veio, o que é propósito? Aí eu fiz para mim, o que é propósito para mim? Aquilo que alegra o meu coração. Eu, putz, porque e aí falando ontem com o Joaquim, não tem um propósito. A gente tem essa mentalidade, a propósito é algo que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro com ele. Mas eu tenho um propósito da minha família, eu tenho um propósito de mim mesma, eu tenho um propósito. Então, é aquilo que faz meu coração feliz. E quando a gente junta a atividade ganha-pão com a atividade de coração, melhor ainda. E Sim. aí eu vou levantar essa questão para as pessoas, e tem um exercício para eles fazerem, enfim. Um pouco disso, amigo. Você pode utilizar para eles aquele questionário científico que eu disponibilizei, do Pew. Mas você me manda ele de novo no meu particular lá para eu olhar? Mano, que é uma coisa científica, existe desde 1969, não Ah, fala nada de Deus, mas ao mesmo tempo vai contribuir para o que você quer falar. E eu excelente. já ia te perguntar isso agora, se você ia poder falar de Deus ou não. Não, não posso. Cada like. Então não Entendi. tem jeito. Então, gente, era isso mais ou menos que eu queria dizer hoje. E me aguardem, eu vou estabelecer as novas datas aí. Nós vamos falar novamente, né, sobre esse assunto. Vamos começar a abordar as ferramentas e vou depois disponibilizar para vocês o questionário. Eu consegui o questionário das ferramentas para você utilizar no dia a dia. Tanto na questão da motivação, da disciplina lá, aquelas ferramentas que ele criou os nomes diferentes lá, mas tudo com o intuito de você poder ser mais exato mais intenso também nas suas decisões e se livrar da procrastinação. E uma coisa que eu percebi no geral, assim como o Pablo fala da escassez, que a escassez é uma coisa que você não consegue se livrar, ela tem níveis, assim como sua identidade. Vez por outra, a escassez vai te incomodar e você tem que pegar e passar ela para trás de você. A procrastinação é do mesmo jeito. Você pode, às vezes, ter uma semana super produtiva, super prazerosa, cumprindo toda a sua agenda, todas as suas tarefas, tomando as decisões certas, dando tudo certo. E depois, no final dela, em um dia, você, de repente, dá um estalo e você começa a procrastinar, assim, sem perceber. Por isso que é importante você usar as ferramentas. E eu fiz um propósito, né, de falar sobre esse assunto justamente porque eu quero pôr em prática e eu até falei na outra live do Vial semana passada, que era eu e nós trocamos, que eu quero fazer mais ou menos igual o Pablo fala. Aprendi hoje, já ensino amanhã para ficar fixado na minha mente. Então é isso, façam um excepcional dia, todos vocês aí em Portugal, Matilde, Mariana aí no Mato Grosso, Adriano nos Estados Unidos, o Eile, com a sua mentoria, tá de parabéns, viu, Eile? E como nós dissemos aqui outro dia, não tenha um excepcional dia, faça, porque só depende de você. Tamo junto até depois do final do fim e vamos todos cuidar da nossa vida. Um abraço. Isso. Abraço, querido. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.